Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 16, versículo 16, que é o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Este versículo está dentro de um contexto que eu tomei desde o versículo 13 ao 18. Então é o seguinte: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Esta passagem do versículo 16, que é o centro aqui da nossa atenção, é precedida desta conversa com os fariseus, quando ele lança a mão de não se pode servir a dois senhores. Então, o que está em jogo aqui é a questão da dualidade. A dualidade entre matéria e espírito. O reino deste mundo ou o reino de Deus. Nós, nesse planeta ainda de expiações e provas, estamos transitando do predomínio total do reino do mundo nas escolhas humanas. Só temos a escolha para entender os interesses da vida material. Estamos transitando para o reino de Deus. Então existem essas duas forças dentro de cada um de nós. O reino do mundo, que tem predominado até hoje nas nossas escolhas das conveniências, o egoísmo, aquela situação de orgulho, de vaidade, predomina ainda nas nossas decisões. É o reino deste mundo. E o reino de Deus, que vinha sendo indicado já pelo Antigo Testamento e que agora estava sendo anunciado claramente por Jesus sobre o reino de Deus. Então, os fariseus, que eram estudiosos das leis, da lei de Deus, da lei de Moisés e dos profetas e dos salmos, eles tinham conhecimento da necessidade de desprender-nos do reino do mundo. Só não usavam essas palavras. Eles sabiam disso aqui, mas eles ainda optavam pelo reino deste mundo, como de Jesus. E os fariseus, que eram avarentos, apegados às coisas materiais, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. É uma reação defensiva daqueles que justificam a si mesmo nas suas escolhas pelo reino do mundo, em detrimento do reino da liberdade, do reino de Deus.
Aí então Jesus fala, a lei e os profetas duraram até João. O que quer dizer isto aqui? Quer dizer que a lei e os profetas, além dos salmos, eles profetizavam a vinda do Messias. Mas até João houve profecia acerca da vinda do Messias. Mas agora o Messias estava lá. Então ele estava dizendo ali para os fariseus que ele era o Messias. Mas eles não entendiam, não é? A lei e os profetas duraram até João. As profecias sobre a vinda do Messias. Agora não tinha mais profecias, ele estava ali. Então diz, desde então é anunciado o reino de Deus. Quem que anuncia o reino de Deus? O Messias. Essa é a questão. Então, a questão da dualidade, ou o predomínio do reino do mundo, não tinha mais justificativa. O reino de Deus estava colocado. Aí diz ali, e todo homem emprega força para entrar nele. Como emprega força para entrar no reino de Deus? Nós empregamos o nosso esforço para vencer os arrastamentos deste mundo, que ainda estão extremamente fortes dentro de nós, levando-nos à dualidade. Às vezes escolhemos pelo reino de Deus e, na maior parte das vezes, escolhemos pelo reino do mundo. Essa que é a questão, e todo homem emprega força para entrar nele. É preciso muita determinação para vencer os arrastamentos da matéria. Então, emprega força para entrar no reino de Deus, para cumprir os mandamentos, não é? Agora, com o ensinamento de Jesus, praticar a caridade, amar o próximo, amar a Deus. Naturalmente, esses ensinos já existiam lá no Antigo Testamento, e Jesus vinha reforçar e dar outros aspectos, para que agora predominasse o reino de Deus em nossas escolhas. E ele enfatiza ainda, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, falando ali para os fariseus. Vocês estão aí nessa dualidade, né? Como diz ali, os fariseus que eram avarentos, apegados à matéria, não é? Então ele fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A lei já anunciava esta questão entre Deus, não é? Entre servir a Deus e a Mamon. No ensino de Moisés e dos profetas, esta questão está muito clara, não é? Aí ele enfatiza ainda algumas nuances da escolha entre Mamon e Deus. Deus e Mamon. Mamon, Deus da riqueza, Deus das posses, Deus da matéria. Então, qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultério, é um aspecto que eles não conseguiam separar. Eles seguiam os interesses do mundo, não é? Qualquer que deixe sua mulher em casa com outra adultera perante a lei de fraternidade, de caridade, não é? De solidariedade, de ser da verdade, da justiça, da bondade. Então, qualquer que deixe sua mulher em casa com outra adultera perante a lei de Deus, que agora está sendo colocada com clareza por Jesus. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então, são nuances da escolha entre Deus e Mamon, para que eles viessem a entender. Então, a lei e os profetas duraram até João, quer dizer, as profecias sobre a vinda do Messias até João. Agora, como o Messias já estava ali, não tinha mais profecia sobre a vinda dele. Aí, então, desde então, é anunciado o reino de Deus pelo Messias. E todo homem prega força para entrar nele. Essa aqui é a questão. É uma força muito grande que precisamos empregar para nos libertar deste arrastamento predominante de uma força extraordinária para nossas escolhas, escolher o reino do mundo, escolher o reino de Deus, abandonando o reino do mundo para pôr em prática
os ensinamentos sobre o reino de Deus. Então está um estudo muito interessante, não é? E nós vamos daí prosseguir a respeito do reino de Deus no próximo vídeo, com Lucas 17, versículo 20 e 21. Até lá. Que Jesus nos ampare e fortaleça.